convém que todos aqueles que abrirem o ministério procurem colocar os assuntos, procurem colocar tudo em volta de um único assunto que é Jesus Cristo. Neste ministério, aquele que é dado a missão de pregar tem de colocar algo em mente que o único assunto deve ser Jesus Cristo. Amém. Podem ir para A, podem ir para B, para C, para D, mas o único assunto deve ser Jesus Cristo. Devem procurar uma maneira, não de encaixar, não encaixar Jesus Cristo no teu assunto, mas o seu assunto se encaixar em Jesus Cristo. Amém. Não falar um assunto, de repente lembrar que estou na igreja, tenho de meter Jesus de alguma forma. Jesus Cristo é o único assunto, foi o único assunto do ministério de Paulo. Convém que seja o único assunto deste ministério. Amém. Convém que seja o único assunto do ministério à direita, do ministério à esquerda, do ministério acima e do ministério abaixo. Amém. Jesus Cristo é o único assunto. E não só dos ministérios. Jesus Cristo não pode ser o único assunto dos ministérios. Jesus Cristo deve ser o único assunto da sua vida também. Amém. Tem vezes que fazem questões e depois vem aquilo de, por exemplo, perguntam o que é que tu achas do aborto? E depois tu queres lançar uma pergunta. Um cristão obviamente vai dizer que aborto não convém. Mas aí vem aquilo de deixa lá o teu lado cristão. Fala assim, deixando a Bíblia, deixando Cristo, deixando não sei o quê. Fala-nos deste assunto. Você não vai poder falar. Você não deve sequer conseguir falar sobre esse assunto. Quando pedem para colocar o teu lado cristão de lado, você não pode conseguir. Literalmente a pessoa não deve conseguir colocar o lado cristão de lado. Colocar a vida cristã de lado, tentar se meter, procurar falar de uma outra forma. Alguma vez alguém já disse, Jesus Cristo responde essa pergunta sem ser Cristo. Cristo responde essa pergunta sem ser filho do Pai. Faz sentido? Então, Jesus Cristo deve ser o único assunto deste ministério, o único assunto da sua vida. No versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Tendo este ministério, que por acaso é o único assunto é Cristo, que nos foi dado pela misericórdia. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Temos este ministério segundo a misericórdia do nosso bom Deus. Muita gente precisa de um ministério. Muita gente precisa de um ministério onde consiga ouvir a verdade. Mas talvez a misericórdia de Deus ainda não tenha chegado a essas pessoas. Mas até nós, a misericórdia nos chegou e temos este ministério. E fazemos parte deste ministério. Porque tiveram misericórdia de nós. É necessário que Deus tenha misericórdia de si para que tu consigas ouvir a verdade. Clame por misericórdia para ouvir a verdade. Muita gente precisa da misericórdia que te foi dada. Temos este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. E ainda mais, não desfalecemos. Temos este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita e não desfalecemos. Não desfalecemos por quê? Porque o único assunto deste ministério é Cristo. Amém. Não desfalecemos porque amanhã o único assunto deste ministério será Cristo. Não desfalecemos porque ontem o único assunto deste ministério foi Cristo. Você que procura outro dia falar de X, Y, Z, vai desfalecer porque o teu assunto não é Cristo. Apóstolo Paulo não desfalecia porque o seu único assunto era Cristo. Segundo a misericórdia que nos foi feita, nós temos esse ministério e não desfalecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 diz:
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Amém. Nós aqui não nos preocupamos em desfalecer. Procuramos andar sem astúcia. Procuramos andar sem falsificar a palavra de Deus. Uma pessoa, para falsificar a palavra de Deus, não precisa só trazer e modificá-la. Uma pessoa pode trazer a palavra de Deus, acrescentar alguma coisa que já falsificou. Chega de aqui, acrescenta mais um a um seu ponto, já falsificou. E é esse mesmo que desfalece. Não desfalecemos. Antes, procuramos andar sem astúcia, procuramos andar sem falsificar a palavra de Deus, procuramos andar trazendo o verdadeiro evangelho, não o evangelho que vai encher os nossos bolsos, não o evangelho que vai satisfazer, mas o evangelho que vai satisfazer a Cristo. Porque o único assunto deste ministério é Cristo. Amém. Eu quero que todos nos foquemos neste. O único assunto deste ministério é Cristo. Amém. E nós não desfalecemos porque o único assunto deste ministério é Cristo. Esse capítulo é muito interessante. Eu acho que este capítulo descreve o Evangelho de uma forma extraordinária. No versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Todos nós aqui temos um tesouro. Todo aquele que entra neste lugar encontra um tesouro. Amém. Todo aquele que atenta os seus ouvidos ao que se fala neste lugar, busca por um tesouro e encontra. O Evangelho é um tesouro. Da mesma forma que o homem consegue guardar de todo o seu coração o ouro, a prata que consegue, é da mesma forma que devemos guardar o Evangelho, porque ele é um tesouro. Amém. O Evangelho é um tesouro. Não deixem que tirem o Evangelho de si. Não falsifiques o Evangelho, porque é um tesouro. Cuidemos do Evangelho como nós conseguimos cuidar do dinheiro que temos. Ou melhor ainda, porque o que nós temos é um tesouro. Tiveram misericórdia de nós que nos deram esse mesmo tesouro. Tiveram misericórdia de nós que nos deram esse mesmo tesouro. Fomos iluminados com esse tesouro. Amém. Amados irmãos, aquele que tem ouvido, ouça. Atentai os vossos ouvidos à voz da suprema sabedoria que altissonantemente clama. Uma vez eu já preguei aqui sobre sabedoria e essa palavra até hoje é maravilhosa para mim. Porque dá a entender que em todos os cantos a sabedoria altissonantemente clama. Dá a entender que na porta de Moçambique, que na porta de Brasil, que na porta de XYZ, a sabedoria altissonantemente clama. Amém. Amém. Altissonantemente é quando clama em alto e bom tom. A suprema sabedoria é Deus. Deus altissonantemente clama para as crianças ouvirem, para os bebés ouvirem, para os jovens ouvirem, para os adolescentes ouvirem, para os anciãos, para toda a gente ouvir. Essa sabedoria altissonantemente clama. Clama para que nós possamos ter um tesouro conosco. Não podemos negar tesouro. Alguém alguma vez já negou tesouro aqui? Alguém alguma vez já negou tesouro? Ou nunca foram oferecidos? Nunca foram oferecidos? Hoje eu vos ofereço o tesouro do Evangelho. Amém. Alguém vai negar? Não? Então cuidem desse tesouro. Amém. É uma coisa que eu os peço, cuidem desse tesouro, que, se possível, leiam 2 Coríntios 4.
vão gostar muito. Eu gostei. Só o título brilhou. Hoje esse é um mês de coisas brilhantes e de seres brilhantes. Amados, guardemos o tesouro conosco. Convido aquele que ouviu o Evangelho a se colocar de pé no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.